Olá, meu amigo, minha amiga, você que neste momento se depara com esse vídeo, nós vamos responder uma pergunta que muitas pessoas ficam curiosas para saber. A Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma seita? Frequentemente nós encontramos na internet vários pastores, pessoas leigas, dizendo que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma seita. Então, nesse vídeo, nós vamos responder para você se a Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma seita ou não. Primeiramente, nós vamos procurar a definição de seita para que a gente possa, então, se posicionar dizendo se a Igreja Adventista é uma seita ou não. A definição de seita, nós encontramos aqui o seguinte. A palavra seita significa um grupo de pessoas que segue uma doutrina que diverge da crença geral. Pode também ser definida como uma divisão causada em uma igreja por um ensinamento herético. Então, vamos pegar aqui essa primeira parte da definição e vamos analisar o que diz esse texto. A palavra seita significa um grupo de pessoas que segue uma doutrina que diverge da crença geral. Bom, eu quero dizer aqui para você que está me ouvindo, eu quero dizer que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma igreja mundial, presente em quase todos os países do mundo, tá? Não é necessariamente um grupo de pessoas, mas é uma instituição com diversos segmentos dentro da sociedade, serviços sociais, escolas, hospitais e por aí vai. Agora, essas pessoas que compõem a Igreja Adventista do Sétimo Dia, de fato, ela segue uma doutrina que difere da crença geral. Então, aí você diz assim, mas a Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma seita? Bom, eu vou afirmar para você que sim. A Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma seita. Aí você diz assim, mas você é adventista? Sim, eu sou adventista do Sétimo Dia, com mais de 33 anos que sou adventista. E aí você volta a perguntar, mas você concorda que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma seita? Concordo. A Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma seita. Por que ela é uma seita? Porque ela segue uma doutrina que diverge da crença geral. Olha só. Por que então que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é considerada uma seita? Porque a Igreja Adventista do Sétimo Dia ela defende a guarda do sábado e ela não apoia a doutrina da imortalidade da alma. Certo? Quando nós procuramos todas as igrejas por aí, eu não vou citar aqui nome de igreja, mas eu vou só citar assim de forma representativa
nós temos igreja A que defende o domingo. A igreja B também defende o domingo. A igreja C defende o domingo. A igreja E também defende o domingo. A igreja F também defende o domingo. Igreja Y também defende o domingo. Então, nesse sentido, a igreja adventista do sétimo dia, ela está na contramão do grupo geral. E quero dizer para vocês que todas as igrejas que eu trabalho faço trabalho missionário, encontro pessoas de diferentes denominações religiosas e quando a gente fala do sábado, eles não aceitam, são contra o sábado. Então, nesse sentido, a igreja adventista do sétimo dia, ela diverge da crença geral com relação à guarda do sábado e à questão da imortalidade da alma. Então, a igreja adventista é uma seita? É. Concordo com você, é uma seita. Nós somos uma seita porque nós não aceitamos doutrina de homem, nós seguimos a Bíblia. Por isso nós divergimos realmente da crença geral. Todas as igrejas por aí, elas defendem a guarda do domingo. Quando não defende, diz não, Jesus trabalhou no sábado. Ah, Jesus fez isso, fez aquilo, e nós não concordamos com o sábado. Então, nesse sentido, a igreja adventista é uma seita mesmo. Porque ela vai na contramão contra todas as igrejas. Seguindo mais, diz assim, olha, refere-se a um grupo de pessoas que compartilham um conjunto de crenças religiosas ou filosóficas que difere daquela dos grupos homogêneos. Então, voltando novamente, a igreja adventista do sétimo dia, ela é contra todos os grupos religiosos, seja a igreja A, seja a igreja B, seja a igreja C, seja qual for a igreja adventista do sétimo dia, ela é contra, porque ela não aceita o domingo como dia de guarda. Ela então defende que o sábado é o dia do Senhor, e ela não aceita a doutrina da imortalidade da alma, certo? Então, nesse sentido, nós estamos aqui na contramão e eu, como adventista, assumo que dentro dessa definição, nós somos uma seita. Por quê? Porque nós não concordamos com os erros das religiões por aí. E é interessante que todos os vídeos na internet, todas as igrejas, está todo mundo contra a igreja adventista. Todo mundo fala mal da igreja adventista. E eu quero dizer mais para você, que essa perseguição, ela vai aumentar ainda. Assim como no passado, os cristãos foram perseguidos, nós também seremos perseguidos no tempo presente, porque nós não abrimos mão do sábado como dia de repouso. Nós não aceitamos o domingo porque é dia santo de homem. Nós não concordamos com a guarda do domingo. E isso vai ser imposto por lei, obrigando todo mundo a guardar o domingo. Mas nós vamos manter um grupo fiel ao Senhor, guardando o sábado conforme está na palavra do Senhor. Eu quero dizer para vocês que na origem do cristianismo, quando começou o cristianismo, portanto, os da seita do Nazareno eram dissidentes do judaísmo. Esta sim já era uma religião consolidada que
passaram a seguir os ensinamentos de Jesus Cristo. Aqui é um texto está na BBC, um jornalista da BBC, Portugal, e aqui está o link, quem quiser o link eu passo, eu tenho o documento salvo. O que está dizendo esse jornalista? Está dizendo o seguinte, que na origem do cristianismo, quando começou o cristianismo, a igreja de Jesus Cristo era chamada seita, a seita do Nazareno. Por que Nazareno? Porque Jesus era de Nazaré. E essa seita, que eles chamavam seita, era então os dissidentes do judaísmo, mesmo já sendo uma religião consolidada. Eles então continuaram seguindo os ensinamentos de Jesus Cristo. Tá? Então, eu não me preocupo, se você chama a igreja adventista de seita, eu não me preocupo não. A igreja de Jesus Cristo, da sua origem, foi chamada também seita dos nazarenos. Então, eu quero deixar isso bem claro para você. A igreja de Jesus Cristo foi chamada a seita dos nazarenos. Aí você fala assim, mas esse aqui é um artigo, onde é que prova isso dentro da Bíblia? Vamos lá. Olha só o que diz a Bíblia. Atos, capítulo 24. Veja só. 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias desceu com os anciões e um certo Tértulo, orador, os quais compareceram perante o governador contra Paulo. Olha só, o sacerdote Ananias desceu com alguns anciões e um chamado Tértulo, um bom orador, né? E compareceram perante o governador contra o apóstolo Paulo, que posteriormente tinha convertido a religião de Jesus Cristo. E eles dizem ao governador: temos achado que este homem é uma peste e promotor de sedições entre todos os judeus, por todo o mundo, e o principal defensor da seita dos nazarenos. Então, aqueles sacerdotes, o sumo sacerdote, os anciões, esse Tértulo, compareceram diante do governador, acusando Paulo. Nós temos achado esse homem, que é uma peste, é uma miséria esse homem. A gente tem que dar um fim nesse homem. Ele é promotor de sedições entre os judeus. Por todo o mundo, é o principal defensor da seita dos nazarenos. Então, a igreja de Jesus Cristo era chamada a seita dos nazarenos. E eu quero dizer para você que está nos ouvindo neste momento, eu aceito que a igreja adventista é uma seita, assim como o apóstolo Paulo diz assim, olha, mas confesso-te que, conforme aquele caminho a quem chamam seita, olha só, o caminho, porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, apelidaram a igreja de Jesus Cristo, o caminho, a quem eles chamam seita. E Paulo diz assim, assim, sirvo ao Deus dos nossos pais, crendo tudo quanto está escrito na lei e nos profetas. Então, nós também somos acusados de ser chamados seitas, uma seita, assim como Paulo foi. A igreja de Jesus Cristo era chamada seita dos nazarenos, e hoje vocês podem nos chamar do que vocês quiserem. A seita dos adventistas, pode chamar, não tem problema.
Seguimos o mesmo raciocínio de Paulo, mas confesso-te que, conforme esse caminho, essa igreja que vocês chamam seita, assim sirva ao Deus dos nossos pais, crendo tudo quanto está escrito na lei e nos profetas. Nós seguimos tudo aquilo que está na lei dos 10 mandamentos e nos profetas também do Velho Testamento. Tem umas pessoas que eu fico com pena. Tem pessoas que quando a gente começa a conversar com ela, diz assim, não, a lei foi abolida. Isso era do Velho Testamento. Hoje os profetas, a gente não segue mais os profetas. Gente, que cabeça! Até onde vai a ingenuidade das pessoas? Então, eu digo para você, a Igreja Adventista é uma seita, olhando desse ponto de vista, é uma seita, eu aceito isso, e eu quero só mostrar para você o que está em Apocalipse 17. E veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças e falou comigo dizendo, vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta. Eu pergunto você agora neste momento, quem é essa grande prostituta? Você sabe? Quem é essa grande prostituta que se prostituiu, que está sentada sobre muitas águas? Você sabe o significado de águas da profecia? Com a qual se prostituíram reis da terra e os que habitam na terra se embebedaram do vinho da sua prostituição. Por isso que está cheio aí na internet, ou mesmo nas igrejas, pessoas que estão dizendo que o domingo é o dia do Senhor, porque estão bêbadas com o vinho de Babilônia. Se prostituíram com Babilônia. Babilônia diz que o dia do Senhor é o domingo. E os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. As pessoas estão bêbadas. Todo lugar que a gente chega, que a gente fala do sábado, elas dizem o seguinte, não, o dia do Senhor é o domingo. Ah, não, o dia do Senhor, isso era do Velho Testamento. Elas falam isso porque estão embriagadas com o vinho de Babilônia. E aqui diz, a mulher estava sentada sobre uma besta cor de escarlata que estava cheia de nome de blasfêmias e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Você sabe o significado dessas 10 cabeças, esses 7 cabeças e 10 chifres? Eu não vou falar aqui. Para você estudar, estude a Bíblia. Procure conhecer melhor a Bíblia. Procure conhecer Apocalipse. É o livro que todo mundo tem medo. E agora o verso 5 eu quero destacar aqui, os 5 e 6. Diz assim, e na sua testa, na testa da besta, estava escrito o nome, Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos. Meu querido, minha querida, cuidado aqui, abra sua mente para compreender a verdade. A mulher tinha na sua testa escrito o nome Mistério, a grande Babilônia. Temos Babilônia, a mãe das prostituições. Se Babilônia é a mãe, ela tem suas filhas. A mãe das prostituições são as denominações que se embebedaram com o vinho da sua prostituição, ou seja, com a guarda do domingo.
Então eu quero dizer para você que essa mulher estava embriagada com o sangue dos santos, das testemunhas de Jesus. Quem é essa mulher aqui? Pesquisa na internet, leia a história, conheça a história, veja o que significa essa mulher, o que significa essa igreja embriagada com o sangue dos santos. Qual foi a igreja que mandou matar os cristãos durante a Idade Média? E digo mais, esta igreja irá continuar na sua prostituição e vai mandar matar os santos agora nos últimos dias. Por isso que já começa a perseguição, todo mundo contra a igreja adventista. E mais tarde vai juntar a mãe com as filhas e se voltar contra o povo adventista, a seita dos adventistas. E eu quero dizer para você o seguinte: a igreja adventista, ela não é Babilônia e nem tampouco é filha dela, tá? Se a sua igreja aí é Babilônia, ou se for filha dela, é a mesma coisa. E eu quero chamar a sua atenção para o texto que está em Apocalipse capítulo 14, verso 12. Vou destacar esse texto aqui porque é muito importante. Olha o que diz Apocalipse capítulo 14, verso 12. João, ele está descrevendo aí, observe que no capítulo 13 de Apocalipse, a gente vê as duas bestas, a besta que sobe da terra e a besta que sobe do mar, tem o conflito contra o povo de Deus. E aí, no capítulo 14, João, ele vê a igreja de Deus. E ele diz assim: aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo. Aqui está a seita de Jesus Cristo nos últimos dias. A igreja que guarda os mandamentos, incluindo o sábado, o 7º dia da semana, e guarda a fé em Jesus Cristo. Então, eu quero dizer para você que me ouve neste momento, é com a grande satisfação que eu faço parte da seita que guarda os mandamentos de Deus. Está aqui, ó. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus, os 10 mandamentos e a fé em Jesus Cristo. Esse é o povo, é a seita dos últimos dias. Assim como a igreja de Cristo, ela foi chamada a seita dos nazarenos. Nós também somos a igreja, o povo que guarda os mandamentos de Deus, que segue tudo quanto está escrito na lei e nos profetas, aquilo que está em validade para o tempo presente. Não fique nessa acreditando em líder, porque o povo judeu se perdeu, a maioria, porque seguiu simplesmente os seus líderes, tá? Bom, há um outro argumento usado por muitos aí, dizendo o seguinte: não, porque a igreja adventista é uma seita, porque Ellen G. White, né? Ellen White é uma profetisa e que ele segue a doutrina que Ellen G. White ela criou e tal. Deixa eu dizer para você uma coisa. Você quer que eu te mando quantos textos do Novo Testamento defendendo a lei de Deus, os 10 mandamentos? Eu posso passar quase uma tarde ou algumas horas com você, te mostrando só texto dentro do Novo Testamento, que mostra a vigência da lei de Deus. Tudo no Novo Testamento, sem usar sequer um texto do Velho Testamento. Eu te lanço esse desafio.
Então, nós não precisamos dos escritos de Ellen G. White para defender a nossa crença. Nós defendemos unicamente pela Bíblia. E olha só o que a própria Ellen White escreveu. Deus terá sobre a terra um povo que mantém a Bíblia e a Bíblia só como norma de todas as suas doutrinas e base de todas as suas reformas. Então, essa é a Igreja Adventista. Nós não precisamos dos livros de Ellen G. White para defender a nossa crença. Procure qualquer assunto que você deseja estudar e vamos estudar biblicamente dentro da Bíblia. Sempre que eu vou estudar, eu levo a Bíblia, unicamente a Bíblia. E ela diz mais: não devemos rejeitar aqueles que não compreendem o espírito de profecia. Ou seja, os livros dela, pessoas que não compreendem. Ela diz, nós não podemos rejeitar. Essa semana eu vi um pastor dizendo o seguinte, que na Igreja Adventista só batiza se alguém aceitar os livros de Ellen G. White. Eu não vou dizer que algum pastor ou algum líder tenha dito isso, mas não se baseia nos escritos dela, é uma opinião pessoal. Não devemos rejeitar aqueles que não compreendem o espírito de profecia. Se eles estão dispostos a andar na luz que têm e buscar mais luz, devemos recebê-los com amor e paciência e ensiná-los com bondade. Se a pessoa discorda do testemunho dela, não há nenhum impedimento para que ele não seja membro da igreja. Diz aqui, ela diz mais: há aqueles que ao entrarem na igreja não compreendem plenamente o espírito de profecia, não devemos rejeitá-los por isso. Certo? Vocês que andam falando aí suas acusações, olha o que ela diz aqui, olha. Há aqueles que ao entrarem na igreja não compreendem plenamente o espírito de profecia, não devemos rejeitá-los por isso. Se estão dispostos a aprender e a seguir a Jesus, devemos recebê-lo com amor e paciência e ensiná-lo com bondade. O Senhor trabalhará em seus corações e os guiará em toda a verdade da Bíblia, tá? Então nós temos unicamente a Bíblia como nossa única regra de fé. E quero dizer para vocês, fazemos parte da seita que guarda os mandamentos de Deus, assim como Paulo disse. Assim sirvo ao Deus dos nossos pais, crendo tudo quanto está escrito na lei, nos profetas. Nós não fazemos parte da grande prostituta, nós não embriagamos com o vinho da sua prostituição, que é a guarda do domingo, nós não fazemos parte da grande Babilônia, nem tampouco somos filhos dela. Você que deveria repensar sua conduta e saber que você, se não faz parte de Babilônia, você está sendo um filho de Babilônia. Era isso que eu gostaria de transmitir para você. Quero desabafar desta maneira, porque temos como Paulo, né, defender a nossa crença. Se você tem dúvida, eu vou deixar aqui na descrição o meu contato, mas vou colocar aqui, meu DDD é 77, telefone é 999788613. Pode entrar em contato comigo, tá? Aqui está um seguidor da seita dos nazarenos e também da seita adventista,
certo? Tá? Então pode entrar em contato comigo, DDD 77 99978 8613, tá certo? Um abraço, que Deus te abençoe, que esse vídeo possa te esclarecer, possa trazer luz para a sua vida em nome de Jesus. Amém.